E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão da URD de 2010 que fala sobre circuitos. A questão diz o seguinte: voltímetros e amperímetros são os instrumentos mais usados para medições elétricas. Evidentemente, para a obtenção de medidas corretas, esses instrumentos devem ser conectados de maneira adequada. Além disso, podem ser danificados se forem conectados de forma incorreta ao circuito. Suponha que se deseja medir a diferença de potencial a que está submetido o resistor R2 do circuito abaixo, bem como a corrente elétrica que o percorre. Temos o circuito ali e a questão continua. Assinale a figura que representa a correta conexão do voltímetro, e do amperímetro ao circuito para a realização das medidas desejadas. Bom, é uma questão simplesmente de análise, tu vai olhar e marcar a resposta certa. A resposta certa para essa questão é a alternativa B. Deixa eu colocar aqui com a caneta vermelha, né? Alternativa B. Mas eu vou explicar para vocês por que é a alternativa B, né? Vamos primeiro entender o seguinte, ó. O voltímetro e o amperímetro são medidores que, como eu destaquei ali, eles devem ser ligados da maneira correta. Então vamos começar pelo amperímetro. O amperímetro, ele mede algo onde a unidade de medida é o ampere, né? Então o que ele mede? O amperímetro faz a medida da corrente elétrica. Corrente elétrica que é medida em amperes, né? Então ele faz a medida da corrente elétrica. E ele deve ser sempre conectado, sempre ligado em série com aquilo que ele vai medir. Então é isso. O que eu quero dizer com sempre ligado em série? Quando tu conectar um amperímetro, esse amperímetro ele não vai abrir um novo caminho no circuito, né? O amperímetro, que é representado assim, uma bolinha com A, ele vai entrar no circuito num caminho que já existe, ó. Ele vai ficar em série com o resistor R1, R2, ou antes ou depois, ele vai ficar no início, ou ele vai ficar no fim, mas ele tem que ser ligado de maneira que ele ocupe um caminho que já exista no circuito. Esse é o detalhe. Já o voltímetro, vamos botar aqui, voltímetro. O voltímetro, por sua vez, ele deve ser ligado sempre em paralelo. Então, primeiro vamos botar aqui o que ele mede, né? Ele mede a DDP. O que é a DDP? Para quem não lembra, a diferença de potencial, né? A sigla DDP, ou voltagem, tensão, e ele deve ser ligado sempre em paralelo. Então, vou botar aqui, ó, sempre ligado em paralelo. O que significa isso? Significa que o voltímetro, que eu vou fazer de verde aqui, ó, o voltímetro, quando ele for ligado no circuito, ele não pode ficar num caminho já existente. O voltímetro precisa abrir um caminho para ele. Eu costumo dizer que o voltímetro é com V de dar a volta, né? Como assim? Se eu quero medir a DDP do R2, eu preciso pegar os fios que estão nas bordas do R2. Se eu quero medir a DDP do R1, eu vou pegar os fios que estão na volta do R1 e aí eu vou dar a volta. Como eu quero medir a DDP do R2, então eu tenho que pegar os fios nas pontas do R2. Aí vai ficar uma coisa mais ou menos assim, ó. Eu vou pegar e vou botar ele. E qualquer fio que tiver, ó, um de cada lado do R2, é como se eu estivesse pegando o positivo e o negativo, um de cada lado do R2, e eu consigo medir a DDP. E essa é a característica de ligar em paralelo. E por que isso? Por causa da característica deles física, né? O que acontece? O amperímetro ele tem uma resistência que tende ao zero. Um amperímetro ideal ele vai ter uma resistência igual a zero. E o voltímetro vai ter uma resistência infinita, se ele for ideal, né? Uma resistência infinita. E isso significa que se eu ligar de maneira errada, se eu ligar o voltímetro em série ou o amperímetro em paralelo, isso vai dar problemas, como curto-circuito, ou o circuito não vai funcionar. Olhando as alternativas, aí a gente vê por que é a B e não é as outras, né? O que está errado na A? Tudo errado. O voltímetro está em série porque ele está no lugar do amperímetro, ele está ligado na sequência, num caminho que já existia, e o amperímetro está em paralelo com R2. Já a C, o amperímetro está certo,
mas o voltímetro continua em série. Lembra que o voltímetro é sempre em paralelo. AD o voltímetro está ok, mas o amperímetro está em paralelo. Tu percebe que eles têm que ter ligações diferentes, né? E na C e na AD, por exemplo, as ligações são iguais para os dois. E aí dá um problema, né? E na E? Na E, o que acontece? O voltímetro está ok. Só que o amperímetro, ele até está em série, mas ele está em série com o voltímetro. Ou seja, ele está num caminho novo, né? Um caminho que era do voltímetro. Então, o que ele está medindo? A corrente do voltímetro. Para ele medir a corrente do resistor 2, ele tem que estar em série com o resistor 2, ele tem que estar no caminho do resistor 2. Então é o amperímetro que está errado aqui, tá? Olhando as alternativas, como eu disse, a resposta certa realmente é a alternativa B. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. E era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau.